Glórias a Deus. Eu quero nessa manhã parabenizar as mamães, e em especial minha mamãe querida, mãe Arlene, que está ali, lindona. Fica em pé, mamãe. Glórias a Deus, ela é linda. E a Su, né, a mãe dos nossos, né, dos meus filhos, estava comigo no primeiro culto, está ali, amorzão, Deus te abençoe, junto com a Paola, a rapinha do tacho, a cereja do bolo, né, Paulinha? Deus abençoe, amorzão. Glória a Deus, todas as mamães sintam-se abençoadas nessa manhã. E nós vamos tratar nessa manhã de um assunto muito importante: bênção ou maldição. Repita comigo: bênção ou maldição. A palavra do Senhor, ela é óbvio que antes de dizer, nós não temos talvez o tempo suficiente, né, para aprofundar em alguns aspectos, mas eu gostaria que nessa manhã você saísse daqui com algumas convicções a respeito do seu posicionamento quando o assunto é bênção ou maldição. Vamos começar lendo o texto de Deuteronômio 30, 19. Ele diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. Você pode ler junto comigo? Vamos todos juntos? Hoje... Queridos, parece tão óbvio, né? Olha, aqui tem um prato de comida bem gostoso, bem suculento. Vamos pensar aqui, né? Pertinho do almoço, aquela picanha, né? Ao ponto, do jeito, pelo menos do jeito que eu gosto e tal. E aqui você tem um prato de comida envelhecido, na realidade já está até estragado, tá? A gente deixou, perdeu a validade, está estragado. Escolha hoje, qual que você quer? A picanha suculenta ou o prato de comida estragado? Queridos, A ou B aqui? Picanha ou comida estragada, né? Quando o texto nos apresenta essa proposição, é praticamente isso. Onde é possível alguém, entre bênção e maldição, escolher maldição? Escolher o prato de comida estragado. E nós vamos ver na manhã de hoje que tem gente que faz essa escolha. Quando Moisés se levanta por Deus e em Deus para dizer ao povo: vocês têm que escolher hoje entre bênção e maldição. Isso vai selar, isso vai determinar o caminho que vocês vão seguir. Qual vocês vão escolher? Parece uma pergunta até retórica, parece apenas uma maneira de dizer, mas espante-se, né, de que há muitas pessoas que fazem a escolha do prato de comida estragado. Antes de iniciar propriamente, então eu gostaria de contar uma pequena história para você. Havia um homem, ele tinha poucos recursos, ele tinha uma pequena propriedade rural, até mesmo do que o que a gente poderia chamar de um sítio, um homem simples, mas ele foi afortunado ao conseguir, numa das suas andanças, encontrar um cavalo selvagem e capturar esse cavalo, adestrar esse cavalo, amansar o cavalo. E era um porte lindo aquele cavalo, e as pessoas passavam e admiravam. E haviam muitas pessoas com posses ali, que lhe ofereciam uma boa quantia de dinheiro, e diziam: olha, você é um homem abençoado, um cavalo desse vale uma fortuna, quanto você quer? E ele diz: olha, eu só sei que ontem eu não tinha um cavalo, hoje eu tenho esse lindo animal. Bênção ou maldição? Quem pode dizer? E as pessoas lhe ofereciam dinheiro, mas ele não aceitava. Estava afeiçoado ao animal, estava, né, apegado ao seu cavalo. Mas um dia, ao acordar, ele foi ao estábulo, foi ver na sua fazenda, e o cavalo não estava lá. Provavelmente fugiu, né? E as pessoas vieram lhe procurar, os homens da cidade vieram lhe procurar, dizendo: você é um homem amaldiçoado, hein? Você perdeu o dinheiro, não aceitou vender o seu cavalo, e hoje você não tem nem o dinheiro e nem o cavalo. Você é um homem amaldiçoado. E ele então parou e disse: olha, eu só sei que ontem eu tinha um cavalo,
e hoje eu não tenho mais. Não sei se fugiu ou foi roubado. Bênção ou maldição? Quem sabe? Bem, passaram-se os dias e aquele homem um dia acorda, e quando acorda ele tem uma surpresa. Aquele cavalo foi até onde era a sua origem e voltou com mais 12 cavalos. E agora ele não tinha apenas um cavalo selvagem, mas ele tinha um aras, né? De uma hora para outra ele era proprietário de um aras, de cavalos assim, raríssimos, espécimes assim, top de linha. Então os homens da cidade vieram até ele e disseram: você é um homem abençoado. Olha, ontem você estava na miséria, hoje você talvez seja o mais rico de nós, né? O que você tem aí nesses cavalos é uma fortuna. Você é um homem abençoado. Ele diz: vocês são tão precipitados em julgar. Eu só sei que ontem eu não tinha mais nenhum cavalo e hoje eu tenho praticamente, né, uma fortuna em cavalos. Mas bênção ou maldição? Quem sabe? Bem, passou o tempo e ele e o seu filho estavam na lida de amansar os cavalos e adestrar os seus cavalos, né? Agora já eram um bom número, né, desses animais, e eles estão ali naquela lida, mas o seu filho sofre um acidente, cai de um dos cavalos, o cavalo cai em cima e ele então quebra as suas 2 pernas. Os homens da cidade apressadamente vieram até ele e disseram: poxa, você está sob maldição. Seu filho, seu único filho, ajudante, aquele que você tem aí para te ajudar, agora não pode nem trabalhar, está com as 2 pernas quebradas. E ele então diz: não se apressem em julgar, eu só sabia que ontem o meu filho estava sadio e hoje ele está enfermo. Bênção ou maldição? Quem sabe? Bem, um tempo se passa e aquele pequeno país, ele passa então para entrar numa guerra e eles são chamados, os filhos de todos os homens, né, todos os jovens são chamados para guerrear. E no campo de batalha, muitos daqueles filhos não voltam, ficam mortos nos próprios campos de batalha. Bem, o filho daquele homem não pôde ir para o alistamento porque estava com as pernas quebradas. Então os homens da cidade chegam até ele e dizem: você é um homem abençoado. Nós perdemos os nossos filhos na guerra, mas o seu filho, por causa da imobilidade, está com você ainda. E ele diz: olha, eu só sei que tem um filho vivo. Bênção ou maldição? Quem sabe? Essa história é para apenas ilustrar algo que precisa ficar muito claro nessa manhã para você. Bênção e maldição não se trata de fatos bons ou ruins que acontecem na nossa vida. Bênção e maldição, na visão deste simples homem, nos ilustra bem o que eu quero deixar claro no seu coração. E talvez, se você não lembrar de mais nada dessa mensagem, lembre-se: bênção e maldição não se trata de acontecimentos na nossa jornada, mas trata-se da escolha que fazemos nesse tempo. Ou você vai escolher o caminho da bênção, ou você vai escolher o caminho da maldição. E no caminho da bênção pode ser que coisas ruins aconteçam, mas você está no caminho certo. Pode até ser que no caminho da maldição algumas coisas deem certo. O próprio salmista lá no Salmo 73 fala: Senhor, eu entrei em parafuso, porque os ímpios estão se dando bem, e os justos estão sob aflição. Pode sim, no caminho da maldição, algumas coisas darem certa, mas não significa que você está num bom caminho, ou que você está no caminho da bênção. Não se trata de pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não se trata de ter ficado doente ou não, de ter morrido ou não. Não se trata de perder bens ou não. Se trata de uma escolha: o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Você consegue entender isso com clareza? Diga amém se você entendeu. Estamos juntos? Glória a Deus, glórias a Deus. Ainda nessa perspectiva, eu gostaria de, nessa introdução, além desse conceito de que bênção e maldição não são fatos isolados, mas é uma escolha de vida que eu faço. Em segundo lugar, eu gostaria de falar com você nessa manhã, para que você entenda o que nós vamos trazer nessa mensagem, de que existem 2 tipos de ignorância espiritual.
Existem dois jeitos de ser ignorante espiritualmente. A primeira ignorância espiritual é a ignorância individual. Ela é particular. São pessoas que não conhecem aquilo que para nós é tão comum, tão básico, que eu queria lembrar com vocês. Nós chamamos até mesmo de 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais dizem que Deus amou o mundo e criou o homem. Mas ela diz também que o homem pecou contra Deus, se rebelou e virou as costas para Deus. E por causa disso, por causa do pecado, o homem está afastado da glória de Deus, está destituído da glória de Deus. O homem sem Deus, sem reconciliação, está indo para o inferno. E 4ª lei é que Cristo Jesus morreu por mim e por você, para que eu e você fôssemos restaurados ao caminho com o Pai. Amém? Isso é tão simples, isso é tão óbvio para a gente, mas não conhecer isto pode levar uma pessoa para o inferno. Por isso eu já te conclamo desde o começo dessa palavra, anuncie essa mensagem tão simples, para que pessoas na ignorância espiritual, não conhecendo Jesus, tenham que ir para o inferno por ignorar essa verdade. Essa é a ignorância que leva alguém para o inferno. Não conheço Deus, não conheço o plano de Deus, não conheço a salvação em Cristo Jesus, eu ignoro e isso me leva para o inferno. Mas tem uma segunda ignorância espiritual, é a ignorância coletiva. Diga, ignorância coletiva. De alguma maneira, é muito ruim alguém ir para o inferno, mas essa é terrível também, porque de alguma maneira, essa ignorância coletiva tem o poder de trazer o inferno para dentro da sociedade. A ignorância coletiva espiritual, ela pode trazer o inferno para dentro da sociedade. A palavra de Deus fala em 211 passagens bíblicas sobre a atuação do demônio diretamente ou algum tipo de manifestação demoníaca que fica bem clara e bem explícita. Mas eu gosto sempre de lembrar que o demônio prefere um pecador ou uma sociedade de pecadores ignorantes da sua presença do que um que ele possa possuir o seu corpo. Eu falo isso porque o texto que nós vamos estudar hoje, ele conta 2 histórias. Está em Marcos capítulo 5, você já pode abrir a Bíblia enquanto você está procurando essa ignorância coletiva do mundo e da realidade espiritual. Ela pode trazer um contexto infernizante mesmo para dentro de uma sociedade. E eu quero dar aqui alguns exemplos, queridos, bem claros e até atuais. Primeiro deles, essa semana teve show da Madonna lá no Rio de Janeiro. Um show explicitamente pornográfico. Você acha que nós estamos falando apenas de opção sexual? Que está sendo falado apenas de identidade de gênero ou não? Se está falando apenas de como o mundo celebra a sensualidade de maneira desenfreada? Não, você precisa entender que quando há um show como aquele, é praticamente um culto, é praticamente um ato religioso, é praticamente uma consagração do mal. Ali tem todos os elementos que um culto precisa ter. Eu não estou falando de um culto evangélico, mas de um culto que esteja dedicado a algum demônio. E nós muitas vezes tratamos cheios de dedos, as pessoas têm que ter a sua liberdade, ok? Mas se você ignora de que coisas dessa maneira, elas têm a capacidade de ser porta de entrada para amaldiçoar uma sociedade, você precisa rever. Você acha que festinhas, com certos tipos de música, com dancinhas, que incentivam as meninas a rebolar até descer no chão, aos homens fazerem das mulheres como se fossem objetos e vice-versa, porque essa também é a propaganda, é simplesmente uma expressão cultural e que, paciência, o mundo está perdido mesmo? Não! É uma realidade espiritual, é praticamente cultos celebrados. E aí aqui já vem uma exortação, queridos, porque eu não entendo como que o show da Madonna esgota o ingresso em 2 horas e a gente fica enrolando para fazer a inscrição na conferência da família. Eu não entendo nosso vigor em sermos mais ativos nas coisas. E aí já fica o primeiro puxão de orelha da manhã. Não é
Você acha que o carnaval é uma festa cultural? Sinceramente, você acha isso? A cada dia mais, o carnaval é religioso. A cada dia mais, o carnaval é uma festa religiosa. E eu digo com clareza, quantas vezes você vê nos últimos enredos, manifestações e oferendas aos próprios demônios, né? A elevação dos demônios, e quantas vezes a zombaria a Cristo naquelas pistas de dança. Você acha que é uma festa cultural? Você senta na sala da sua casa, olha aquele coisa e fala, ai, como o mundo está perdido. Querido, é muito mais do que isso. É a instalação e o estabelecimento da iniquidade no seio de uma nação. E é importante que nós entendamos isso com clareza. Que se não estivermos atentos, não estivermos posicionados, cada dia mais, estaremos acuados dentro dos nossos templos. Tranquilos aqui. Essa lei, essa semana está sendo estudada e direcionada uma lei que proíbe a evangelização e o culto nas prisões, nos presídios. E a gente fica quieto. Daqui a pouco vai ser nos canais de comunicação, já é nas escolas. Você acha que é apenas um movimento de liberdade, de laicidade? É laico só para evangélico. É laico só para a igreja, porque todas as outras expressões culturais de religião podem ser manifestas. É só para a gente que não pode. Você acha que é apenas um movimento de laicidade? Nós precisamos estar atentos. Que tipo de caminho nossa nação está escolhendo? Nós temos duas histórias na manhã de hoje. Marcos capítulo 5. E quando eu estava preparando essa palavra, eu emparelhei os textos sinóticos, que é a maneira certa de estudar os evangelhos, né? Toda vez que você vai pregar no evangelho, coloca ali no mínimo Mateus, Marcos e Lucas, um do lado do outro, e também, se puder, dar uma comparadinha com João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem que sempre colocar do lado. Então, eu vou usar como referência o texto de Marcos, mas algumas coisas aqui também estão em Lucas, principalmente e em Mateus também. Marcos e Lucas falam mais detalhadamente, Mateus é mais conciso em relação a essas duas histórias. Na realidade, o texto, ele conta 3 histórias, mas uma nós não vamos enfocar aqui nessa manhã. A primeira história começa lá no versículo 1, e eu quero ler com você. Chegaram então, do outro lado do mar, à terra dos Gesarenos, e assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito impuro. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E assim ele lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas nas cidades e nos campos. E muitos vieram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram um endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse
do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Essa é a primeira história. E essa primeira história, ela vai me ensinar uma lição muito importante. A sociedade prefere o lucro à bênção. Você pode repetir? A sociedade prefere o lucro à bênção. Sabe, essa história é muito interessante. Decápolis é uma região de 10 cidades que ficam ao sul do Mar da Galileia. Na realidade está nos termos de Israel, mas essa região chamada Decápolis, ela não é necessariamente judaica. Ela foi colonizada pelos gregos com Alexandre e depois foram dominadas pelos romanos. É um conjunto de 10 cidades, que em algum momento histórico chegou até mesmo ser 16, que elas têm um governo próprio e é uma região gentílica, mesmo que dentro do território de Israel. E Jesus vai àquela região, não foi a única vez. Jesus já havia curado um surdo mudo, né, naquela região, já havia passado outras vezes durante as suas rotas. Não era um lugar que Jesus não conhecia, mas ele vai a essa região Decápolis, a essas 10 cidades, né? Só para que você tenha um dado histórico, são formadas, né, por Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipós, Dion, Pela, Gerasa e Canata. São essas 10 cidades que formam isso que chama-se Decápolis. Deca de 10, polis de cidades. E Jesus vai a essa região e encontra um homem possesso, um jovem possesso. Mateus o chama de jovem, né? E esse rapaz estava totalmente possuído pelo demônio. Por muito tempo, queridos, eu trabalhei e tenho trabalhado, né, junto com a sua, com libertação, com possessão. Há épocas em que isso foi até muito intenso, e a gente ali no Colibri, inicialmente, né, no início do nosso ministério, eu lembro que eu trabalhava no correio, e às vezes tinha culto de quarta-feira, Adriano, e eu ia no caminho, daqui até o Colibri é um bom caminho, né? Até chegar na Guaicurus, eu ia orando ao Senhor, eu estava tão cansado do dia do expediente, eu falava assim para Deus: Senhor, me perdoa, mas hoje eu vou orar fraquinho, eu não quero briga. Porque era, irmão, fazer uma oração um pouquinho mais animada que manifestava demônio. E dito e feito, né? E nós trabalhamos com famílias e casos de possessão. Era culto de quarta, era culto de domingo, era vigília de oração. Por um bom tempo a gente teve que trabalhar muito intensamente com libertação, com expulsão de demônios. E é uma situação muito ruim, é uma situação muito triste. O que o inimigo pode fazer na vida de uma pessoa. Eu lembro de um dia que nós fomos fazer um culto numa casa e que precisava, né, eles na época falavam: a gente precisa de um trabalho espiritual aqui. E depois a gente entendeu o porquê. Nós fomos lá para aquela casa, eu deixei a Sul e algumas mulheres e fui pegar o resto do pessoal que a gente estava levando para o culto. Nisso chega um dos homens que mora naquela casa, totalmente possuído, com uma faca na mão, já mete uma faca ali na parede, que era de madeira, a casa era de madeira, pega um fio e já começa a dizer: hoje eu vou te matar olhando para a Sul, né? Então eu falo assim, ó, ela ainda era minha namorada. Eu falei: essa eu não posso deixar escapar. Quem enfrenta uma dessa aí, vai comigo para onde eu for, entendeu? E a gente ali teve muito trabalho. Essa família em especial, ela foi uma família que passou por um processo longo de libertação. Num dos cultos, os 6 ficaram possessos, né? Mesmo o filho de 6 anos já enfrentava possessão, era terrível. E depois que eles, né, estavam no processo de libertação, às vezes ainda voltava, era uma luta. E um deles, que era pai de santo, ele não sabia ler nem escrever. E enquanto eu saía para fazer visita lá no Colibri, eu deixava a Sul com ele e ela dava aula de alfabetização para ele ali numa sala onde é a igreja do Colibri. E
Eu não recomendo, né? Porque você deixar sua namorada com um homem que geralmente fica possesso sozinho quando você sai para fazer visita, parece não ser uma boa ideia, né? Mas Deus deu graça e deu livramento, né? E a gente passou por isso. E muitas vezes, trabalhando com possesso, a gente vê o quanto o inimigo é capaz de humilhar um ser humano. E era o que estava acontecendo. Na vida dele. A palavra do Senhor diz, mesmo que não está se referindo tanto ao diabo, mas indiretamente sim, e fala muito de líderes, lá em João capítulo 10, Jesus diz, o ladrão veio para destruir. É exatamente o que acontece na vida desse jovem. Olha, ele tem uma morte social, ele vive no meio dos sepulcros, ele vive isolado, ele vive no meio de túmulos. É uma morte, ele se torna antissocial, agressivo. A Bíblia, a palavra do Senhor diz em Mateus que as pessoas nem tinham coragem de passar perto da onde ele estava. Provavelmente uma referência para as famílias. Se você não se comportar, filho, você vai ficar igual o menino lá do cemitério, né? Provavelmente ele era usado até como ilustração. Basicamente, né? Quem lembra da loira do banheiro nos colégios, né? Ele era basicamente aquela figura lendária das famílias. Cuidado, se você não se comportar, eu te levo lá. Porque ele causava medo, ele dava pânico, ele machucava as pessoas, ninguém conseguia segurá-lo. Ele não tem apenas uma morte social, mas ele tem também o roubo da sua sanidade. Marcos enfatiza que esse homem não podia ser contido, nem correntes, nem grilhões podiam prendê-los. As pessoas não conseguiam segurá-lo, tamanha era a sua força ao estar possesso de demônios. Quem já trabalhou com libertação sabe bem disso. Às vezes é uma criança, um menino, uma menina de 10, 12 anos de idade, precisa ter muita gente às vezes para segurar. É óbvio que no poder e na autoridade, no nome de Jesus, está amarrado e consegue se fazer, mas é uma força fora do comum. E era assim a situação daquele homem. A Bíblia diz que ele andava grunhindo, uivando, gritando entre os túmulos, totalmente fora de si, totalmente controlado pelo inimigo. E não só morte social, não só roubo da sanidade, mas também destruição moral. Lucas mostra que ele andava totalmente despido. Isso é que o inimigo faz na vida de uma pessoa que está possuída. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. O inimigo prefere muito mais ficar às escondidas do que se manifestar. Sabe como que eu chamo o demônio que se manifesta na hora do culto? Estamos aqui no culto, daqui a pouco manifesta um demônio. Sabe como que é o nome desse demônio? Kamikaze. Ele se manifestou porque sabe que vai sair, Adriano. Ele se manifestou porque sabe que não tem mais jogo para ele. É claro, né, que a gente não está acostumado. Eu já vi em cultos acontecendo, crente fazer 100 metros rasos em tempo rápido. O demônio manifesta ali, mas vaza, querido. É uma correria, fica todo mundo para longe. Mas não é desse demônio manifesto que você tem que ter medo. Porque a grande artimanha de Satanás é se movimentar no meio da sociedade, é estabelecer cultura de iniquidade, é ficar quietinho, escondido, na sombra. Quando está nesse caso aqui, ainda perto de Jesus, é para sair mesmo. E Jesus chega, e quando chega, a Bíblia, né, no primeiro momento dá a entender que o homem correu, mas não, ele estava possuído pelos possessos, pelos demônios, e agora os próprios demônios se ajoelham diante de Jesus e começam uma conversa. Eles começam primeiro dizendo, Senhor, e eles fazem em Lucas até uma declaração teológica, Jesus, Filho do Altíssimo, reconhecem o senhorio de Jesus. E ainda perguntam para Jesus, veio antes da hora para nos julgar. Por isso é importante ler todos os textos. Por quê? Porque na realidade eles já sabem que estarão sendo julgados lá naquele dia e serem jogados no abismo. E eles perguntam, o Senhor veio antes da hora nos jogar no abismo? Tem misericórdia. Eles, praticamente é o que os demônios estão falando, tem misericórdia de nós, Senhor. Os demônios falam isso para Jesus. E Jesus chega, e aí, queridos, complica para a gente, porque dá até um gás aí, né, para o procedimento, por exemplo, da Universal, né, que chama os demônios, faz entrevista com o demônio, porque Jesus começa uma entrevista. Né? Não estou dizendo que eu concordo, né, do jeito que é feito lá, mas Jesus faz uma entrevista. Qual é o teu nome? Né?
Inclusive os demônios estavam reunidos, eles falaram, qual igreja nós vamos hoje? Aí o pessoal falou assim, vamos lá na Batista? Eles falaram, não, na Batista não. Lá eles são muito quietinhos, nem entendem nós direito. Né? Ah, vamos na Assembleia? Não, lá eles judiam da gente. Vamos na onde? Vamos na Universal. Por quê? Ah, lá eles deixam nós falar no microfone. Né? Então, os demônios estavam... né? Mas não é esse tipo de entrevista. Mas Jesus quer dar e trazer a verdade à tona. E ele diz, qual é o seu nome? E os demônios respondem, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Só para que você entenda, quando ele usa esse termo legião, aquelas 10 cidades, elas são comandadas pelo Império Romano, como tudo ali, mas elas têm uma lei própria. E uma legião do exército romano, cerca de 6.000 soldados. Só para que você entenda a quantidade de demônios que possuíam aquele homem. Nós estávamos num processo de libertação, uma mulher, e eu fui com um companheiro, e nós fomos fazer esse trabalho de libertação, foram mais ou menos 3 horas, muita luta espiritual, muita luta. Certo momento, a mulher na cama, como se fosse uma caveira, de tanta deformação. Biologicamente impossível o que eu vou te contar, mas é só espiritualmente. Durante praticamente as 3 horas ela vomitava. Não cabe tudo isso, biologicamente, no organismo. Uma hora nós estávamos ali numa luta espiritual, e eu vi que eu estava sem meu companheiro do lado, pastor Elisandro. Falei, cadê meu companheiro? A coisa está pegando aqui. Terminamos aquele momento ali, eu saí um pouquinho da casa, estava o meu companheiro, meu amigo, ajoelhado, perto da Kombi da igreja, de joelho orando. Eu falei, e aí, mano, vem me ajudar. Ele falou, rapaz, estou confessando meus pecados, porque a coisa está feia lá dentro. 3 horas. Até que Deus nos deu um discernimento, porque o demônio saía dela, se escondia no marido, o trabalho que ela tinha feito, ela tinha enterrado um coração de boi, 7 palmos na terra, e depois de 1 semana ela tirou aquele coração de boi e comeu para segurar, para amarrar o marido com ela. São situações espirituais. E Jesus aqui está dando a dimensão do que pode acontecer no mundo espiritual. 6.000 demônios possuindo um homem, possuindo uma vida. E Jesus dá com autoridade, eles então pedem, olha, não nos lance no abismo. E aqui eles fazem um pedido inusitado, preste atenção porque isso é importante. Eles dizem, Senhor, não nos deixe sair desta província, não nos mande para fora dessa região. Eu não vou falar aqui sobre demônios territoriais, porque nem tem tempo, e existe muita confusão que pode ser feita nessa teologia. Mas o que fica claro aqui, é que eles não queriam abandonar aquele território, porque ali eles tinham poder de influência, e o endemoniado gadareno, aquele jovem, era apenas a manifestação física do que estava acontecendo naquela sociedade. Os porcos que estavam ali eram usados, não eram judeus não apacenta porcos, eram uma cultura gentia, e eles eram consagrados aos demônios, ao deus Dionísio. E antes eram feitos cultos onde aqueles porcos eram consagrados e depois vendidos no mercado para consumo. De alguma maneira espiritual que a gente não consegue explicar totalmente, aquilo dava a eles autoridade sobre aquela cidade, sobre aquela região, sobre a maneira como as pessoas estavam se comportando. E Jesus o liberta. E a palavra do Senhor diz que quando eles voltam, eles encontram um homem vestido, são, sadio, restaurado, diga glória a Deus. É isso que Jesus pode fazer. Podem ser 30.000 demônios, pode ser 6.000 demônios, não importa. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, é isso que vai acontecer. E os pessoal da cidade então fala assim, Senhor, tem muitos mais desses aqui, que o Senhor precisa agir. Fica mais um pouco com a gente, é isso que eles dizem? Sai da nossa terra, porque você está dando prejuízo. Sociedade, você acha que os canais de comunicação
quando estão fazendo a sua grade, os streams, quando estão escolhendo os filmes para você assistir, as séries, eles estão pensando na edificação da sua família, eles sempre vão fazer a escolha do lucro, mesmo que isso destrua a sua casa. Você entende isso? Essa é a primeira história. E quando a cultura da iniquidade se instala, quão terrível é. Veja esse vídeo e você vai entender do que eu estou falando. O que é mais cruel? O que sangra mais? O grito das dores e violências sofridas dos pequeninos? Ou o silêncio e a surdez que bradam a indiferença dos nossos corações e ouvidos omissos? E a omissão é autoritária, exige silêncio e medo dos seus adeptos. Ela estimula olhares para os feeds, reels, faces, mas anestesia e insensibiliza verdadeiras vidas e faces na nossa cara. Cega-nos a tal ponto que não percebemos expressões infantis sofridas. Oculta almas roubadas no secreto e intimidades brutalmente invadidas. Por favor, por favor. Desliguem um pouco os celulares, larguem as telas, inclinem seus ouvidos, ouçam seus clamores, estendam os olhos. Olhem para elas. Olhem para elas. A cada hora, 13 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7% dos casos são denunciados. 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Entre os meninos, são mais frequentes entre 3 e 9 anos de idade. Várias agências das Nações Unidas informam que cerca de 1 bilhão de crianças estão sendo vítimas de violência no mundo todos os anos. A violência sexual acontece em todas as classes sociais e em todos os povos e nações. A violência sexual contra a criança acontece principalmente em casa. A maioria das meninas se casam ainda na infância para se livrar de abusos dentro de casa. Para cada 3 pessoas traficadas no mundo, uma é criança. A grande maioria dos abusadores são homens. Pai, quem por eles lutam, quem sente, quem vê, quem chora nas madrugadas, quem esbraveja para os 4 cantos que a violência sexual não pode mais ser tolerada, quem ama, quem acolhe, quem afaga, quem tem essa tal empatia, quem em nome da justiça e do verdadeiro amor denuncia, quem? A gente não sabe se a gente aplaude a produção, se a gente chora com os fatos. Mas nós somos responsáveis, nós estamos no Maio Laranja, a gente é muito envolvido com isso através do nosso projeto Nova Transforma, mas nós precisamos fazer mais e mais. Nós precisamos nos posicionar para que a iniquidade não se instale na nossa sociedade. Sabe, essa é a primeira história, e eu vou te pedir mais alguns minutos, porque senão eu tenho que terminar a palavra aqui, mas eu gostaria de junto com você ler a partir do versículo 21. Então, logo em seguida, Jesus, quando voltou de barco para o outro lado, agora deixando Decápolis, estando à beira-mar, uma grande multidão se aglomerou perto dele, e chegou um dos chefes da sinagoga, seu nome é Jairo,
E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com uma insistência: minha filhinha está prestes a morrer, eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Jesus prontamente foi com ele e uma grande multidão seguia e comprimia. Agora, do versículo 25 até o 35, é a história da mulher do fluxo de sangue. E eu não vou contar essa história. E no primeiro culto eu até dei um fora, porque eu falei a mulher do fluxo de frango. Eu não sei de onde eu tirei isso. Certo, estava com fome já, 8h30 da manhã, né, querido? E o texto continua, lá no versículo 35, então, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, Jesus disse: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado, Pedro, Tiago e João, e entrou onde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos, diga 12 anos, de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina, que alimentassem a menina. Olha, queridos, se a gente vê uma tragédia, se a gente vê muitas vezes o país descambando, a cidade com números tristes como o que acabamos de falar, e você fala: estou impotente, o que fazer? Eu quero te dizer nessa manhã que a cultura da bênção, a cultura do caminho da bênção vai ser restaurada dentro de casa. Diga amém. Fala: é dentro da minha casa. Fala com autoridade, igreja: é dentro da minha casa. É dentro da sua casa que estas coisas vão ser mudadas, restauradas. Nós estamos ali com Jairo, e Jairo me ensina algumas coisas muito importantes, de homens e mulheres que querem restaurar o caminho da bênção, a cultura da bênção dentro de casa. Em primeiro lugar, roguem a Jesus, rendam-se aos pés de Jesus. Ele era um homem de destaque, um homem religioso, ele tinha muito a perder do seu status indo até Jesus, mas ele não se roga por causa dessas coisas, ele não se deixa parar por essas coisas, ele vai até Jesus, ele rende-se até Jesus e diz: eu preciso do Senhor. Nós precisamos aprender a levantar clamores ao Senhor Jesus, nós precisamos fazer de Jesus a nossa única alternativa em nome de Jesus. Antes de ir para o gerente do banco pedir empréstimo, antes de consulta, antes de tudo, corra para Jesus e fala: é com o Senhor a minha causa. E aqui ele apresenta a sua filha de maneira específica: minha filha está muito doente e vai morrer. Queridos, nós fazemos orações muito genéricas. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Nossa oração do almoço, da janta, né? Senhor, abençoa esse alimento, em nome de Jesus, amém, né? Tem gente que já ora assim: faça bem, faça mal, em nome de Jesus, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Quantas vezes começamos orando à noite, dormimos no meio da oração e acordamos no outro dia dizendo: em nome de Jesus, amém, né? Acordei agora. Nossas orações são genéricas. Você conhece os seus filhos, você conhece a sua casa, você conhece o seu marido, a sua esposa, você sabe o que está precisando. Seja específico com o Senhor. Deus não está bem. Muitos casamentos estão terminando porque homens e mulheres não tiveram a coragem de chegar diante de Deus com sinceridade e dizer: não está bem, eu não estou bem, eu não estou feliz, Senhor, eu preciso da tua intervenção, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso ser restaurado no amor. Eu não estou sabendo lidar com o Joãozinho, eu não estou sabendo lidar com a Maria, eu não estou sabendo lidar com o meu filho. Pai, eu quero corrigir, mas às vezes eu me torno muito agressivo, eu não tenho a confiança, estou perdendo a amizade dos meus filhos. Fale o que está acontecendo. Fale o que está acontecendo. Apresente de maneira clara. Tenha paciência, porque Deus, a partir do momento em que Jesus for procurado, Deus já está agindo em seu favor, amém?
Olha só essa história, ela é interrompida. Jairo chama, Jesus vem logo com ele. Mas no meio do caminho, Jesus fala, epa, para, alguém me tocou. É óbvio, até os discípulos falam isso para Jesus. Senhor, você está de brincadeira. Essa multidão te apertando, você vai dizer que alguém te... Não, alguém me tocou diferente. E eu preciso saber. Olha, você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, não de frango, né? E a minha cabeça já vê os franguinhos tudo andando assim do lado da mulher, né? É difícil, irmãos. Imagina Jairo ali. Senhor, eu pedi primeiro. Senhor, eu acordei de madrugada para pegar a fila menor. Eu estou buscando ao Senhor. Quanto tempo? Olha, estão furando a fila, Senhor. Jairo, o que passa na cabeça, no coração de alguém que está esperando uma resposta, uma intervenção de Deus na sua vida? E ele poderia estar ali aflito mesmo, incomodado. Mas ele espera pacientemente, Jesus está lidando e fala com a mulher, e abençoa a mulher, e troca uma experiência com a mulher, e é lindo ali o que acontece para todo mundo, menos para Jairo. Jairo está ansioso, Senhor, minha filha, minha filha, minha filha. Saiba que o Senhor não está atrasado, o Senhor está fazendo algo poderoso enquanto você está esperando. E lembre-se, quando diz o texto, enquanto eles estavam ainda ali naquela confusão da mulher sendo curada, alguém chega e fala, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais o que ser feito. Sabe, Jairo me ensina a principal das lições, saiba que a última palavra virá da boca do Senhor. Em nome de Jesus. Jairo sabia que quem tinha o poder de dar a palavra final era Jesus. As pessoas podem dizer, já perdeu, já acabou, não tem mais jeito, game over, né? Terminou, perdeu. Só que a última palavra vem do Senhor Jesus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Jairo estava ali naquela fé, esperando. E o Senhor... O que o Senhor tem a dizer? E Jesus diz, fica tranquilo, ela está apenas dormindo. Quando eles chegam na casa, as pessoas já estão chorando, né? Havia todo um ritual, havia as carpideiras, havia as flautas que eram tocadas, as pessoas já estavam ali, naquele ambiente de velório. E quando Jesus chega com Pedro, Tiago, João e o pai da menina, e eles falam, a menina está morta, Jesus diz, não, ela está apenas dormindo. Eles se riem, eles falam, ok, né, tudo bem, de certo está falando de algum tipo de teologia, mas a gente sabe, a menina já morreu. E aí, Jesus me ensina 3 coisas para restaurar o poder da bênção dentro da casa. Primeiro, convide os incrédulos a sair daquele ambiente. E a primeira coisa que Jesus faz é dar um chega para lá nos incrédulos. Ei, sai todo mundo daqui. Sabe o que isso te ensina? Sabe o que isso me ensina? Procure ambientes de fé. Pastor, pode ouvir música do mundo? Pastor, pode ir no show do não sei quem? Pode fazer isso? Pode não... Queridos, eu não sei o que você vai receber lá, mas eu sei o poder que há quando você decide a uma reunião de fé, a ir a uma vigília, a ir a um culto como o que você está hoje. Quando você se expõe a um ambiente de fé, milagres começam a acontecer na sua vida. A gente tem uma experiência de cura muito linda com a vida da Su. Mas a única coisa que eu quero dizer dessa experiência é de que o que Deus me falou logo em seguida, porque eu vinha de um processo que eu queria estar em outro lugar e não estava naquele lugar. E quando a Su foi curada, num retiro de mulheres, ali na Memorial, então, logo em seguida, a primeira coisa que Deus me falou, você deve me glorificar o meu santo nome. Sabe por quê? Porque a sua esposa estava num ambiente de fé. Foi lá que eu curei. Eu posso curar em qualquer lugar, mas eu faço coisas extraordinárias aonde eu encontro fé. Sabe? Envolva-se com pessoas que te levem para um ambiente de fé. Segundo lugar, os pais são convidados para o milagre. Sai todo mundo, vem Pedro, Tiago e João, que eu estou discipulando vocês. Pode entrar aqui, vocês já estão podendo viver isso. Vem o papai e a mamãe. E nós precisamos saber que a casa deve ser restaurada como um lugar de culto. Sabe, queridos, a gente perde muito tempo transformando a nossa casa num show de horrores tantas vezes. A gente perde muito tempo transformando a nossa casa num ambiente pesado, num ambiente de conflito, num ambiente de gritaria. Transforme a sua casa num ambiente de culto. As
pessoas podem, muitas vezes estão preocupados, né? Religiosos estão preocupados com isso. Pode fazer isso na igreja? Geralmente a minha resposta é, isso pode ser feito na sua casa? Porque a sua casa deve ter tão santa, tão culto quanto o templo que nós frequentamos. E por fim, Jesus levanta a menina, ela acorda, né? Para nós ressuscita, para Jesus acorda. E Jesus faz algo muito interessante. Ele diz assim, ei, nem comida para a menina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus já não podia ressuscitar a menina de barriga cheia? Não, Jesus é poderoso para isso ou não? Bom, ele já ressuscitou. Por que já não ressuscitou, né? Ressuscitou alimentado pelo menos por um dia? Jesus levanta e diz, deem comida para a menina. Sabe por quê? Porque Jesus é didático, ele está falando aos pais, vocês precisam dar provisão para essa menina. O que precisa uma menina de 12 anos? Primeiro, ela precisa provisão física, boa alimentação e uma rotina saudável. Você precisa providenciar isso para a sua casa, para os seus filhos. Segundo lugar, precisa de proteção emocional, precisa olhar nos olhos. Sabe, quando uma criança de 10, 11, 12 anos chega para a gente com seus problemas de vida, a gente que já viveu tantas coisas fala, isso não é nada, mas ela precisa se sentir acolhida. A gente tem que olhar no olho e dizer assim, filha, que problemão, hein? Vamos resolver. E o problema muitas vezes é que a melhor amiga saiu com a outra que não é, né? Eu que sou a melhor amiga, mas... Nossa, que problema, né? Não sabe o que é ter um boleto para pagar no final do mês, né, querido? Mas é o problema dela, é a necessidade dela, é a compreensão que ela precisa. Ela precisa de cobertura emocional e ficar menos tempo na rede social. Mas sabe, você tem que ser mais interessante que as redes sociais. Você tem que criar memórias dentro da sua casa. Gente, tem gente que pode ir para a Europa, sim ou não? Diga amém. Fala assim, eu recebo, já aproveita, né? Tem gente que pode ir para a Disney. Tem gente que só pode ir para a pracinha da esquina. Não sei o que seu bolso manda, mas uma coisa eu sei, que você pode criar memórias. Eu e a Su, todas as noites saímos com o nosso cachorro para andar. E é interessante, porque 11h30, meia-noite, a gente geralmente vê um casal de... Como que é? Uma toalha estendida na grama de uma pracinha, fazendo lanche, meia-noite. No começo eu até pensei que era macumbaria. Não, eles saem ali para passear mesmo. É verdade. Toda noite, rapaz, praticamente, você encontra lá, sentadinho, namorando. E aí eu penso, né? Bem, será que é namorado? Porque se for casado, pode ser que isso acabe, né? Tomara que não. Quais as memórias que você está criando nos seus filhos? E por fim, ele precisa de cobertura espiritual, que é o mais importante. Precisa receber limites. Você não foi chamado para ser amiguinho do seu filho. A amizade, ela vai ser uma consequência lá no final. Quem quer ter um filho de 50 anos obediente? Falar, né? Pai, já pensou você chegar, pai? E falar para os seus amigos, o Júnior é obediente. Você acha que isso é bonito? O Júnior sou eu, tá? Não, ninguém quer ter um filho de 50 anos obediente. Quer ter um amigo. Só que começa com a obediência. O primeiro degrau, você que vai ter filho, Gui, o primeiro degrau é a obediência. Você não foi chamado para ser amiguinho do seu filho. Você foi chamado para ser referência para ele. Ele vai começar te obedecendo. É aqui, filho, pulso firme, faz essa cara de bravo, olha esse bigodão, é comigo. Depois ele vai para o segundo degrau, é a submissão. Ele não precisa de tanta obediência, mas ele confia que você tem um chamado de Deus e você o influencia. E lá na frente virá a honra, virá a amizade. Vocês vão caminhar a vida toda juntos, em nome de Jesus, sabe? Vai ser assim com Lucas Tito. É isso? Glória a Deus. Precisa ser supervisionada naquilo que está acessando. Precisa aprender a amar a Deus e a ouvir os seus preceitos. Precisa aprender a gostar de vir na casa do Senhor. É isso que uma menina de 12 anos precisa. Nós precisamos alimentar as nossas gerações. Nós somos, nessa geração, a geração de pais mais compreensivos e dedicados do mundo. Mas estamos gerando a geração mais tirana de filhos que já houve na história.
Você não precisa ser amiguinho do seu filho, você precisa se tornar uma referência, porque você é cobertura espiritual, ele está debaixo do seu cuidado. Dá você para ele aquilo que ele precisa, alimenta, dá comida para essa menina, dá comida para esse menino, dá provisão, dá proteção, dá cobertura. E quando nós mudarmos a casa, a sociedade vai ser transformada para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso? Então diga amém.